de boa de Deus, cá estamos nós com o Cabra Macho, sim senhor. E alguns amigos, a moçada está chegando do trabalho ainda, não é? Ainda tem muita gente para chegar, mas nós não temos tempo a perder. Eu queria saber se vocês que estão aqui fizeram o dever de casa, que foi ler cantares e tudo mais. Fizeram? Então eu quero iniciar lendo cantares. E para nós aqui, e para tantos quantos estejam em casa. Vocês estão percebendo o pessoal de casa não, porque eu espero que o som não vaze para eles, mas que as mulheres estão animadas ali dentro, né? Umas gargalhadas bem felizes, bem típicas. Os homens chegam, todo mundo assim meio quieto, um negócio... Hã? Meio burocrático. Mas elas estão ali se repastelando nas gargalhadas delas. Elas estão no Cantares lá. Elas estão no Cantares. A gente está aqui no Falares e olhe lá. E olhe lá. Olha só, eu quero ler aqui em Cantares de Salomão, eu serei a esposa, o coral, o esposo e tudo mais. Eu vou ler todo. Só que eu quero pedir um favor a vocês. Tem papel e caneta aqui? É? Então, se tiver, eu gostaria que tudo que eu fosse marcando, pontuando, fosse sendo anotado sobre os aspectos psicológicos mais importantes dessa diferenciação entre homens e mulheres que na semana passada começou com o Zezinho, levantando a questão da diferença de comunicabilidade, a diferença no falar. E a questão que ele levantou foi sobre o silêncio do homem, e exagerado em muitos aspectos, e a gente conversou aqui sobre a necessidade do equilíbrio, porque de um outro lado tem muitas vezes o falar meio compulsivo de muitas mulheres, e aí isso vai gerando um ciclo vicioso, o indivíduo fica com medo de iniciar ou de alimentar qualquer conversa mais íntima, com medo que aquilo se transforme num discutir da relação ou em repetições e repetições infindáveis. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Homens têm que falar e mulheres precisam aprender a, em se expressando, não caírem no ciclo da repetição infindável, que é o que afasta cada um dos dois que fazem parte da conjugalidade para polos assim muito ruins, muito insalubres, muito difíceis. É o silêncio do homem, e quanto mais a mulher percebe esse medo silencioso do homem, mais ela fala, e mais o indivíduo diz: bom é que eu continue calado, porque eu tenho razão de não iniciar esta conversa que não tem mais fim. Eu não iniciei, ela não acaba. Imaginem se eu der corda ou se eu participar, mas não tem que ser assim. Esse não é de fato o caminho da saúde. Então eu pedi na semana passada que todos nós lêssemos cantares, se possível mais de uma vez, e víssemos aqui uma coisa óbvia. A primeira é que a mulher realmente fala mais em cantares. Em todos os aspectos, ela não só fala mais, mas ela fala com mais profundidade, ela fala atendo o falar dela aos elementos da interioridade ou da apreciação do caráter do esposo, como também ela é quem mais busca no processo inteiro, e o homem é menos oferecido. Ela afirma muito mais o pertencimento mútuo do que o homem durante o processo todo. E as falas do homem sempre recaem com ênfase no aspecto estético, não é? São os contornos, é as pernas, é a boca e tal. Quando ela descreve o homem, ela já começa inclusive dos elementos olfativos, é o hálito, tem o gosto da maçã, ou do vinho. Ela entra por elementos muito mais sutis do que simplesmente a apreciação dos olhos para fora.
é mais ou menos já no segundo terço aqui do livro de Cantares, que a fala do homem vai ficando um pouco mais educada, um pouco mais maneira, um pouco mais deliciosa, a ponto de que ela mesma exprime isso, como o falar dele estava amabilíssimo. Mas vamos ler, vocês aqui prestem atenção, a moçada em casa que está conosco, também preste toda a atenção, você pode participar a qualquer momento. O Braulio está aqui com a gente com o computador aberto, o chat aberto. Você, para participar, tem que estar no site da Vem Ver TV. Aí na hora de escrever você tem que minimizar a tela para ficar com a tela menor, para aparecer ali do seu lado direito, aquele espacinho azul. Você clica nele e por ali abre-se uma comanda ali, uma abertura que você escreve até 120 caracteres, é isso? A pessoa pode escrever. E depois nós vamos abrir também o telefone para que quem quer que queira participar com a gente aqui também o faça. Vamos ler então, acompanhem-me por favor aqui em casa. Dá a impressão assim estranha de que a gente vai ler o livro de Cantares, é rápido, é tudo muito simples, então prestem atenção. Eu vou pedir até para inspirar o pessoal de casa, para o Daniel botar um fundinho musical suave, gostoso, inspira até os homens aqui também. Diz assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. A esposa: beija-me com os beijos de tua boca. O primeiro pedido dela é para ser beijada com os beijos da boca dele. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. E ela não desrelaciona o amor do elemento tátil do beijo, e ela relaciona esse beijo ao sabor de um vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Esse cara se perfumava e ela apreciava o cheiro. Como unguento derramado é o teu nome. O soar do nome dele em qualquer ambiente, para ela, era como um perfume. Olha a diferenciação de enternuramento da mulher. Por isso as donzelas te amam. Ela sabe que o homem dela gera determinadas apreciações em outras pessoas também. Leva-me após ti, que é uma característica psicológica da alma feminina. Por mais que hoje em dia se fale dessa questão das mulheres brigarem por isto ou aquilo, isso acontece quando os homens são os cabra-machos que não são do Senhor. Mas quando o sujeito é homem de verdade, há um prazer inato na mulher de ser levada após o companheiro. E ela, todavia, ela pede para ser conduzida, mas ela é quem apressa o processo. Como é normal a gente ver nas mulheres, ela quer seguir, mas quer que o cara tome a iniciativa, faça isto logo. O rei me introduziu nas suas recâmaras. E aqui é um aspecto ambíguo do livro de Cantares, porque a leitura mais básica relaciona o livro a uma relação de amor entre Salomão e a Sulamita. Mas à medida em que você lê e relê, e eu tenho inclusive um livro que eu escrevi sobre Cantares chamado Entre um Homem e uma Mulher, que eu escrevi aí em 1984, se não estou enganado. Ele deve estar esgotado, mas eu acho que lá no meu site ele deve existir para download, deve estar sendo republicado, é um livro interessante. Eu levanto a questão, já desde então, e para mim, quanto mais os anos passaram, mais isso foi ficando nítido, que a grande relação aqui não é entre Salomão e uma das suas mulheres. O Salomão aqui, de certa forma, ele contempla o que ele não tem. Com todo o seu tesouro, com todo o seu poder, com todos os seus palácios, com todas as suas riquezas, quem é de fato amado na ambiência do palácio dele é um pastor de ovelhas de fora do palácio, por uma donzela que é chamada aqui de filha de príncipe, mas que deu o seu amor a um homem
que não era necessariamente o homem que portava a coroa, nem que era levado na carruagem, na liteira, nem que os cavalos levantavam a fumaceira que ela vai descrever aqui quando se aproximava. Isso vai ficando muito evidente pelas descrições que a mulher vai fazendo desse homem que é o objeto do seu amor, da falta de liberdade que ele tinha para visitá-la, de como às vezes ela aqui diz mais adiante, como eu queria que você fosse até um irmão meu, para que a gente pudesse fazer amor dentro da casa da minha mãe, no quarto dela. Vocês vejam que havia determinados impedimentos, como ela o procura várias vezes, mais de uma vez pelas ruas da cidade. Uma das vezes, inclusive, ela sofre uma violência. Então, eu abro esse parêntese rápido aqui para dizer que o foco não deve se concentrar entre a figura da realeza e uma das suas mulheres ou concubinas. Esse Salomão tinha acesso a todas as mulheres que queria, mas não tinha acesso ao coração de uma mulher que era como um jardim selado, porque ela amava, de fato, era um outro homem que nem carregava todos esses principados, nem poderes, nem pompas e nem solenidades. E por isso a mulher tantas vezes diz aqui, olha, não despertem, não acordem o amor até que este o queira, porque ela mesma sabia o significado conflituoso do que esse amor tinha gerado para ela, a não aceitação dos irmãos, a não aceitação de várias outras pessoas, as dificuldades que ela tinha que enfrentar para bancar o amor que nela se despertara e que era correspondido. Então no verso 4, no final, diz, o rei me introduziu nas suas recâmaras. O coro então canta, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. Aí a mulher fala, eu estou morena, porém formosa. Ela diz isso mais de uma vez, retratando o nível social, retratando o tipo de esforço que ela tinha que fazer. Ela não era uma mulher que vivia apenas das regalias do palácio. Ela podia até ter sido introduzida pelo rei na recâmara, mas a vida dela era uma vida que carregava as implicações do sofrimento do cotidiano. E ela se autodescreve como queimada de sol, porém formosa. Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, as tendas lá daquela região de Petra, você esteve comigo. E aqui as tendas de Quedar já faziam parte dessa cultura glamourosa. Não é à toa que o lugar é tão lindo até hoje. Como as cortinas de Salomão, das recâmaras de Salomão, ela diz, eu sou bonita apesar de estar formosa, eu bato as tendas de Quedar e as cortinas de Salomão, o que dá à mulher uma autoimagem forte, firme. Ela não é uma carente desesperada precisando de afirmação, ela sabe de si e não tem medo de confessar quem ela seja aos seus próprios sentidos como mulher. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe, olha só o que eu disse, se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. Ela tinha que trabalhar. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei, não a pude guardar. Dize-me, ó amado da minha alma, que não é o rei Salomão, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? É a pergunta dela, é a mulher querendo saber, querendo encontrar. Vocês não reconhecem que essa é uma pulsão feminina muito mais frequente? A da busca do encontro do indivíduo, do homem? Agora olha a resposta do esposo. Até na poesia bíblica o cabra macho